tela já aparece para vocês, né? Só me confirmem. Sim, professor. Sim. Beleza. Então, na última aula, a gente trabalhou detalhadamente sobre o relatório de resolução, né? E como a gente ainda está trabalhando com problemas de programação linear, os resultados que são gerados, eles são subdivididos em o relatório de resolução, que foi que a gente trabalhou na última aula e vocês fizeram a lista de exercício, e o relatório de análise de sensibilidade. Eu mencionei rapidamente alguns aspectos do relatório de análise de sensibilidade lá na primeira aula. Então, certamente, vocês não devem lembrar de todos os aspectos. Então, hoje a gente vai trabalhar detalhadamente justamente os aspectos que envolvem esse relatório, né? Quais são os resultados que são gerados e a ligação que existe entre esses resultados com o relatório de resolução que a gente trabalhou na última aula. Então, o primeiro ponto, né? Então a gente vai trabalhar sobre isso. Algumas observações que o relatório de análise de sensibilidade ele só é gerado para variáveis do tipo contínua, que são, como eu falei para vocês na primeira aula, né, que são variáveis que são quebradas, que as minhas variáveis de decisão podem assumir quaisquer valores, inclusive valores quebrados, né, como por exemplo 1,2, 1,3, 1,4. Quando a gente trabalha com variáveis inteiras, 1, 2, 3, e variáveis binárias, 0 ou 1, produzir ou não produzir, o software não gera esse tipo de relatório. Então a gente tem que ter isso em mente, que esse relatório de análise de sensibilidade, ele só é gerado para variáveis do tipo contínua, né? Que são os modelos clássicos de programação linear. Então, pessoal, a gente vai trabalhar em cima daquele mesmo modelo. Obviamente que eu prefiro trabalhar com um único exemplo e fazendo variações, porque fica digamos assim, fica armazenado para vocês alguns conhecimentos que são importantes, né? Por exemplo, relacionado quem é a função objetivo, qual é o objetivo dela, quem são as variáveis de decisão, quem são as minhas restrições. Então, esse é o modelo que nós estamos trabalhando desde a segunda aula. O objetivo é maximizar a nossa lucratividade e produzir 5 produtos. E para esses produtos, nós temos quatro restrições. Uma referente à capacidade de leite disponível, uma referente a um soro, uma referente à gordura e uma referente à mão de obra. Então eu estou insistindo sempre em colocar a sintaxe do software, lembrando sempre que eu ainda não estou cobrando a sintaxe, né? Nas listas de exercícios eu ainda não estou pedindo para que vocês gerem. No pós-carnaval, mais para frente, a gente vai começar a trabalhar as listas de exercícios já sem a sintaxe, né? Sem o resultado do software. Vocês vão precisar gerar esses resultados. Então, lembrando aqui quais são as minhas variáveis de decisão: x1, que é a quantidade a ser fabricada de iogurte; x2, a quantidade a ser fabricada de queijo Minas; x3, a quantidade a ser fabricada de queijo mussarela; x4, a quantidade a ser fabricada de queijo parmesão; e x5, a quantidade a ser fabricada de queijo provolone. Então, essas são as 5 variáveis de decisão que nós estamos trabalhando nesse exemplo, que é o mesmo exemplo das últimas aulas. Então, pessoal, esse relatório de resolução foi o que nós trabalhamos fortemente na última aula. Aqui o valor da minha função objetivo, que vocês já sabem, que é o 1 aqui. Os valores, que são os valores que eu encontro para as minhas variáveis de decisão. O custo reduzido, que vocês já sabem o que é o valor que a minha constante da minha variável de decisão precisaria aumentar para que a introdução da minha variável na solução ótima passasse a existir. Afoga o excesso da minha restrição. Então, lembrando que está relacionado sempre às capacidades que eu tenho disponível, né? Se eu estou utilizando toda a minha capacidade ou não. E o preço sombra, né?
que refere-se ao impacto do aumento das minhas capacidades na lucratividade. Então isso aqui foi o que a gente trabalhou até agora, e pelo que eu vi das listas, de maneira preliminar, assim, o entendimento ficou bem interessante. Agora a gente entra no nosso relatório de análise de sensibilidade. Esse relatório de análise de sensibilidade é uma complementação do relatório de resolução. Então esse relatório de análise de sensibilidade, ele é subdividido em 6 etapas. São 6 resultados que aparecem na tela gráfica do software. Então nós temos aqui primeiro o coeficiente atual, que eu vou explicar para vocês. E para esse coeficiente atual, a gente vai ter o aumento permitido e o decréscimo permitido. Então eu falei para vocês, coloquei aqui para vocês para que ficasse mais claro. Nós temos o limite superior e o limite inferior. Então esse limite superior e o limite inferior indica até onde esse meu coeficiente pode aumentar ou diminuir. E nós temos aqui o coeficiente atual da constante da restrição. Então, para essa constante da restrição, nós vamos ter o limite superior, até onde ele pode ir, e o limite inferior. Então, eu vou explicar detalhadamente para vocês o que se trata, né? Esse limite superior, limite inferior, e como essa informação ela pode ser importante para a gente. Então, a gente tem que entender, antes de entrar especificamente em cada resultado, que esse relatório de resolução ele é subdividido em 2 grupos. O primeiro grupo, que é esse quadradozinho aqui, ó, é referente ao alcance dos coeficientes da função objetivo. Então a gente já começa a associar que esses são referentes àquelas constantes que acompanham as minhas variáveis de decisão. E meu segundo quadrado aqui, retângulo, esse aqui, ó, refere-se justamente às minhas restrições, especificamente ao lado direito das minhas restrições, a constante das minhas restrições. Então o relatório de resolução, de um lado, trabalha com as constantes das minhas variáveis de decisão e do outro trabalha com as constantes da minha restrição. Então vamos detalhar um pouco mais isso, né? Primeiro a gente vai trabalhar com esse primeiro quadrado aqui, esse primeiro retângulo, que é o alcance dos coeficientes da função objetivo. Então, o primeiro resultado que aparece para a gente no relatório é o current coefficient, que é o coeficiente atual, né? E o que é esse coeficiente atual? É o valor do coeficiente de cada variável de decisão na minha função objetivo. Então, eu trouxe aqui para vocês esse exemplo, o da função objetivo do problema que costumeiramente a gente está trabalhando. E para esse problema, quem são as minhas variáveis de decisão? Como vocês bem sabem, x1, x2, x3, x4, x5. E quem é esse coeficiente atual? É justamente esses valores que acompanham as minhas variáveis de decisão. Então são, para x1, 0,80, para x2, 0,30, para x3, 1,15, para x4, 1,30 e para x5, 0,10. E onde é que eu encontro esse coeficiente? Eu encontro esse coeficiente justamente no resultado que se chama current coefficient, que é para cada uma das variáveis vai apresentar esse valor. Tranquilo aí, pessoal? O que é esse coeficiente atual? Essa definição que é bem simples, mas ela precisa ficar bem clara para as próximas etapas, né? Porque o limite superior e o limite inferior vão estar relacionados a esse coeficiente atual. Vocês podem dar o feedback pelo chat, que eu estou com outra tela aqui. Então a Andresa já deu retorno, o Jackson já deu retorno, o Zé Marcos também. Então é bem simples, né? É bem simples o que trata esse coeficiente atual. A Diana também. E os limites superiores e inferiores que eu apresentei para você estão relacionados a esses coeficientes. A gente chega no allowable increase. Do que se trata isso? É o aumento permitido.
Então eu vou ler aqui a definição para vocês. É o valor que pode ser somado aos coeficientes das variáveis de decisão, sem alterar o valor encontrado para cada uma delas. Ou seja, aqueles coeficientes que eu apresentei para vocês, e para esse caso aqui, referem-se à lucratividade de cada um dos produtos, lucratividade de X1, lucratividade de X2, 1,15, lucratividade de X3, o aumento permitido vai indicar o quanto esses valores de lucratividade eles podem aumentar sem alterar o valor encontrado para cada uma das variáveis. Então, primeiro, onde é que nós visualizamos esse aumento permitido? Com o nome Allowable Increase. Então, para cada uma das variáveis, vai apresentar o aumento permitido. Então, para X1, 0,03. Para X2, 0,80. E qual é o valor das minhas variáveis de decisão, né? São os valores que eu encontrei para X1, X2, X3, X4 e X5, que aparece com o nome Value e os resultados para cada um deles. Isso aqui a gente trabalhou na última aula e vocês já sabem onde a gente visualiza. Então, sintetizando, o aumento permitido indica o quanto a minha lucratividade ela pode aumentar sem que os valores que eu encontrei aqui eles sejam alterados. Essa é a conceituação. Então, aqui, o quanto pode ser aumentado para cada valor, né? Por exemplo, para X1, eu posso aumentar a minha lucratividade em até 0,032. Ou seja, 0,80 mais 0,032, 0,832. Para X2 eu posso aumentar em até 0,802 reais, que vai dar R$1,10, por exemplo. Para X3 eu posso aumentar em até 1,04, então eu posso aumentar minha lucratividade de 1,15 em até 2,19. Para X4 eu posso aumentar minha lucratividade em até 0,093. Então esse valor pode ser ampliado de 0,093 até 1,393. E para X5 eu posso aumentar esse valor em até 1,43. Ou seja, de 0,10 para 1,53. Esses são os aumentos permitidos que eu posso ter na minha lucratividade sem que altere os valores que eu encontrei para cada uma delas. Então vamos analisar alguns exemplos, né? Por exemplo, X5. Para o meu X5, para essa variável X5, que é o quanto eu deveria produzir do meu queijo provolone, o meu coeficiente de X5, ou coef, é de 0,10, que eu achei aqui, ó. Então 0,10 é exatamente a lucratividade para 1 kg de queijo provolone. Aí eu vou olhar o valor da minha variável de decisão, que é o meu valor da última aula. Foi 0. Como o meu X5 é igual a 0, a gente sabe que quando o valor é igual a 0, ele não faz parte da minha solução ótima. Então, quando esse meu valor é igual a 0, não é indicada a produção desse produto. E o que é que meu Allowable Increase indica, né? O meu aumento permitido, que ele é de 1,43, ou seja, o meu coeficiente de X5 pode aumentar em até 1,43, ou seja, o meu lucro pode aumentar de 0,10 em até 1,43, passar para 1,53, que meu valor de X5 continuará sendo 0, ou seja, continuará sendo inviável a produção desse produto. E por que essa informação é permitida? Porque só vai ser viável a produção desse produto quando a minha lucratividade, a lucratividade dele, passar a ser superior a 1,53. Por quê? Até 1,53, que é o aumento permitido, o valor dele continuará sendo 0. Então, para que ele deixe de ser 0 e passe a ser produzido, passe a ter uma quantidade produzida, esse valor precisa ser superior a 1,53. Então é exatamente por isso que é importante compreender
esse aumento permitido no coeficiente da variável de decisão. Então, eu queria perguntar para vocês, eu sei que vocês entenderam a questão do aumento permitido, né? Obviamente, quanto eu posso ampliar em comparação à constante que eu já tenho, quanto eu posso ampliar do meu lucro em relação ao que eu já tenho. O que eu queria saber de vocês é se vocês entenderam porque a partir de R$ 1,53 é que vai ser viável a produção desse produto. Queria saber se esse entendimento ficou claro para vocês. Ficou um pouco confuso para mim, professor. Quando fala isso, eu me lembro muito do custo reduzido. Certo. Então, vamos lá. Mas associa-se de uma forma ou de outra ao custo reduzido, né? É porque. É porque quando a gente olha dessa forma, se é só a partir de 1,53, então eu vou limitar ele na solução ótima pelo custo reduzido ou pelo aumento permitido? Ó, o ideal. Porque as duas estão embasando esse incremento, né? Exatamente. Mas o ideal é que você. O primeiro resultado que você precisa olhar é o custo reduzido. A análise de sensibilidade, ela permite que você compreenda as variações que podem existir. Então, por que essa informação é importante? Por exemplo, para esse caso, a minha lucratividade inicial é de 0,10. Isso aqui vocês entenderam. Então, se eu aumentar a lucratividade desse produto para 0,50, o meu valor vai continuar sendo zero. Se eu aumentar a minha lucratividade para 0,60, vai continuar sendo zero. Se eu aumentar esse valor para até R$ 1,53, vai continuar sendo zero. Qual é a diferença do custo reduzido para esse resultado? É porque o custo reduzido, ele é direto. Ele vai dizer quanto você precisa ter para que aquela variável deixe de ser zero e passe a ser produzida. Quando a gente está falando da análise de sensibilidade, ela nos dá justamente um intervalo em que os valores eles podem caminhar sem que o meu valor obtido, no caso aqui, sofra alteração. Então, diferença bem rápida. Custo reduzido dá o valor direto e objetivo que precisa ter para que a variável passe a ser produzida. Análise de sensibilidade dá a margem de valores que fazem com que aquele meu valor seja produzido, aquele meu produto seja produzido, seja viável a sua produção ou não. Então vou explicar só rapidamente, novamente. O meu aumento permitido é de 1,43. Ou seja, eu posso, para qualquer valor de lucratividade que eu tenha até 1,53, não vai ser viável a produção desse meu produto. Para qualquer valor até 1,3 não vai ser viável. A partir do momento que eu obtiver lucros para esse produto superiores a 1,53, a produção desse meu produto passa a ser viável e esse valor que era zero vai passar a ser diferente de zero porque ele vai fazer parte da minha solução ótima. Eu não sei quem foi que falou, mas eu queria saber se ficou claro. Se não ficou claro, eu tento explicar novamente. Ficou, professor Andresa. Agora fez até sentido o nome análise de sensibilidade, né? Porque ele é mais Entendeu? cirúrgica, mais detalhado. Porque a análise de sensibilidade ela é justamente aquele intervalo, né? Quando a gente estuda estatística, a gente vê muito limite superior, limite inferior, a margem de erro. Então, aí trata-se do limite, né? O limite tanto para mais quanto para menos dos valores que não vão alterar a minha produção, digamos assim. Tranquilo, Andresa? Top, professor. Pode seguir o baile. Então, beleza. Aqui é outra análise, só para a gente fechar, né, esse entendimento do aumento permitido. Então a gente está falando da variável agora x3. Só um parêntese, pessoal, rapidamente. A lista de exercício dessa aula ela é bem direta, né? Assim, vocês vão precisar identificar onde está cada informação. Só que tem algumas perguntas no sentido como essa daqui, essa anterior que eu apresentei para vocês. A partir de quais valores
torna-se viável a produção de um produto. Então, se a pergunta fosse essa aqui, a partir da lucratividade de 1,54 é que passaria a ser viável a produção do meu X5. Então essa foi a primeira explicação, então vão ter outras para que vocês tentem se atentar principalmente a esse entendimento aqui, porque a lista de exercícios fica bem tranquila. Então, analisando a variável X3, né? Vamos fazer o mesmo processo para a gente fortalecer esse entendimento. Então, qual é o coeficiente atual do meu X3? É 1,15. Então, 1,15 é a lucratividade de 1 kg de queijo mussarela. Então, para essa variável de decisão X3, o valor que foi gerado é de 926. Ou seja, eu deveria produzir 926,49 kg de queijo mussarela. Então, como esse valor ele é maior que zero, essa variável de decisão faz parte da minha solução ótima, que indica a produção de 926,49 kg. Qual é o meu aumento permitido? Né? O meu aumento permitido é de 1,039, ou seja, o meu coeficiente de X3, que é 1,15, ele poderia aumentar em até 1,039, ou seja, passar de 1,15 para 2,19, que a quantidade que eu deveria produzir continuaria sendo a mesma. Então, relembrando, porque essa informação é importante, né? Muitas vezes quando a gente está dentro de um processo produtivo, a gente às vezes tem duas decisões para aumentar a nossa lucratividade, né? Ou a gente aumenta a margem de lucro do nosso produto e obviamente a gente aumenta a lucratividade do todo, ou a gente aumenta a quantidade a ser produzida desde que a gente tenha demanda para isso. E existe o caso que, alguns casos, né, quando os gestores eles são, digamos assim, ambiciosos, eles aumentam a produção e aumentam a margem de lucro, né? Então, por exemplo, se nesse caso aqui eu quisesse aumentar a minha margem de lucro e aumentar a minha margem de lucro, eu queria saber se isso impacta quanto eu deveria produzir a mais daquele produto em comparação com o outro. Essa informação indica que até 2,19, até essa lucratividade, a produção que eu vou ter vai continuar sendo de 926,49. A partir de lucros superiores a 2,19, 2,20, 2,30, 2,40, esse produto vai sofrer, a quantidade a ser produzida de X3 vai sofrer uma alteração, porque ele vai ser mais produzido, vai existir uma ampliação da sua produção em comparação com X4. Então, por exemplo, pessoal, para ficar mais claro esse entendimento, eu tenho X3 e tenho X4. Eles estão com produções, querendo ou não, produções compatíveis. Só que eu sou o gestor da minha empresa. Eu estou produzindo aqui o queijo provolone X3, o queijo mussarela X3 e o queijo provolone X4. Só que eu quero diminuir a minha produção do queijo provolone e quero aumentar a produção do meu queijo mussarela. Só que eu quero que isso aconteça mediante o aumento da lucratividade. Ou seja, eu quero aumentar a margem de lucro do meu queijo mussarela para que eu passe a produzir mais dele do que o meu queijo provolone. Então, para qual margem de lucro eu preciso ter para que esse valor que eu tenho atualmente ele seja alterado? Então, esse resultado ele indica que o meu valor de queijo mussarela ele só será ampliado em comparação ao meu valor de queijo provolone meu lucro para 1 kg de queijo mussarela ele for superior a 2,19. E professor? Pode falar. E aí também é importante a gente notar que fala com questão do lucro, né? Não necessariamente o aumento do valor do produto, mas também pode ser a redução de custo da matéria-prima daquele produto, né? Eu acho que quem falou foi o Marcos. Sim, professor.
é porque a gente fala assim na lucratividade para ficar mais fácil o entendimento. Mas a gente sabe que a lucratividade ela envolve tanto a receita quanto os custos, né? Então é como se fosse, não vou dizer uma pirâmide, mas uma vertente que tem vários braços. Então no meu topo está a minha lucratividade. Então eu quero aumentar a minha lucratividade. Então para que eu aumente a minha lucratividade eu posso mexer com duas variáveis. Quais são essas variáveis? O aumento da receita. Aí para aumentar a receita existem alguns fatores para isso e eu posso reduzir os meus custos, né? Então, bem lembrado que o Marcos falou, né? Que essa minha lucratividade envolve esses dois braços. Eu estou falando diretamente na lucratividade para que o entendimento ele fique mais claro, né? Porque a interpretação que vocês precisam ter é nessa forma que o Marcos falou, né? Eu estou falando da lucratividade para que vocês entendam o resultado que foi gerado. Mas pelos conhecimentos que vocês já têm dentro do curso, vocês sabem que a lucratividade ela absorve outras variáveis, né? Se a gente for pegar conceitualmente o cálculo da lucratividade. Então eu posso mexer nessas duas variáveis para que essa minha lucratividade ela possa aumentar. Tranquilo, Marcos? Professor. Então eu acho que essa questão do aumento permitido ficou claro para todo mundo. Lá no final, quando a gente finaliza essa parte do aumento permitido e da redução permitida, eu tenho uma síntesezinha que a gente fecha essa questão, mas eu acho que o que até agora deu para todo mundo entender. Tá tranquilo, pessoal? Para todo mundo até agora? Dê um retorno aí. Marcos aqui já deu retorno. Se eu estiver falando rápido, vocês avisem que eu diminuo o ritmo. A Diana também, o Jackson, a Sabrina. Então vamos caminhando. Então, pessoal, esse foi o aumento permitido, né? Primeiro a gente precisa entender do que trata esse aumento permitido e essa redução permitida para que a gente consiga entender quando tiver outros tipos de problemas, né? Porque a gente está falando aqui da lucratividade, mas quando tiver, por exemplo, falando em custos, né? Quando é um problema que envolve custos, para minimizar custos, e por isso que é bom a gente não se apegar só ao exemplo, se apegar ao conceito que é trazido, a definição, né? Então eu trouxe a primeira definição do aumento permitido e agora eu estou trazendo a segunda definição, que é do decréscimo permitido, né? Então, conceitualmente, é basicamente o inverso do que a gente apresentou anteriormente, né? Então, se o aumento permitido é quando pode ser ampliado, o decréscimo permitido é quando pode ser reduzido. Então, eu vou ler mais uma vez aqui o conceito. É o valor que pode ser subtraído dos coeficientes das variáveis de decisão sem alterar o valor encontrado para cada uma delas. O valor. Então, onde é que nós encontramos o decréscimo permitido? No Allowable Decrease. E nós temos aqui os valores para cada uma das variáveis. E quais são os valores das minhas variáveis de decisão? Né? São os valores encontrados para x1, x2, x3, x4, x5. Então, são os valores que, à medida que eu reduzo dentro desses valores, dentro desse intervalo de valores, não vai alterar os valores que eu encontrei para cada uma das minhas variáveis de decisão. Então, por exemplo, para x1, o coeficiente de x1 pode reduzir para qualquer valor, porque o resultado aqui deu infinito. Aí você chega, epa, infinito? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre por que infinito, né? O coeficiente de x2 pode reduzir para qualquer valor também, porque foi infinito o resultado aqui apresentado. O coeficiente de x3 pode reduzir em até 0,77, ou seja, o lucro pode diminuir de 1,15 para 1,07, que a quantidade a ser produzida continuará sendo a mesma. O coeficiente de x4 pode aumentar em 0,07, reduzir, perdão, eu errei aqui. Então o lucro pode diminuir de 1,30 para 1,22, que a quantidade a ser produzida continuará sendo a mesma. E o coeficiente de x2 pode ser reduzido para qualquer valor, porque o resultado é infinito. Então vamos fazer aquela mesma
aquela mesma sistemática do outro exemplo, para ficar mais fácil a compreensão. Então vamos lá, vamos analisar primeiro a variável x1. Então, qual é o coeficiente de x1, né? O current coefficient. O meu coeficiente de x1 é 0,80, tá? que se refere à lucratividade de 1 kg de iogurte. O valor da minha variável de decisão para x1 é igual a zero, ou seja, não faz parte da minha solução ótima, logo não está indicando a produção desse produto. A redução permitida aqui, que foi o resultado que chamou a atenção, foi infinito, né? Então apareceu lá no meu software infinito. Então o que é que isso quer dizer? Que o coeficiente de x1, a lucratividade de x1, ela pode ser reduzida para qualquer valor. Eu posso diminuir para 0,70, para 0,6, para 0,4, para qualquer valor. Então eu posso reduzir para qualquer valor que o valor a ser produzido de x1 continuará sendo o mesmo. Então por isso que deu infinito, porque eu posso ter qualquer valor, posso diminuir para qualquer valor que a produção da minha variável x1, que é iogurte, continuará sendo a mesma. Vamos entender uma outra variável, a variável x3. Então o coeficiente de x3 é 1,15. Tá aqui. Então que se refere à lucratividade de 1 kg de queijo mussarela. Então qual é o valor da minha variável de decisão? 926,49. Faz parte da minha solução ótima e indica a produção de 926,49 kg. E qual é a minha redução permitida? De 0,77. Então o coeficiente de x1, que é de x3, perdão pessoal, errei aqui, de x3, pode ser reduzido em até 0,0775. Então o lucro pode reduzir de 1,15 para 1,73, que a quantidade a ser produzida continuará sendo a mesma. Por algum motivo, em um determinado mês, a minha margem de lucro diminuiu. Então, pegando em cima do que o Marcos falou, porque a minha margem de lucro diminuiu? Porque os meus custos variáveis referente às minhas matérias-primas, eles aumentaram e fizeram que os custos fossem maiores naquele mês e impactou na minha lucratividade. Então eu tive uma redução da minha lucratividade. Se essa redução da minha lucratividade for até 1,07, diminuir de 1,15 para 1,07, a quantidade a ser produzida continuará sendo a mesma. Se a minha redução da lucratividade for para valores inferiores a 1,7, por exemplo, a minha lucratividade diminuiu de 1,15 para R$1, para 90 centavos. Então essa quantidade que tem aqui a ser produzida, ela vai ser modificada para menos. Entenderam o conceito, pessoal, da redução? Da redução permitida? É exatamente o inverso do aumento permitido, né? O que difere e o que chama atenção é quando aparece um resultado assim, infinito. Então eu só queria lembrar para vocês que pontuar esse infinito novamente, né? Por que apareceu infinito? Porque, primeiro ponto, a minha variável de decisão já é zero. Ou seja, não é indicado a produção desse produto com a lucratividade atual, que é de 80 centavos. Então eu posso diminuir para qualquer valor, por isso infinito, que a minha produção continuará sendo zero. Tranquilo, pessoal? Essa questão do aumento permitido e da redução permitida. O Marcos deu um retorno aqui. Eu acho que ficou claro para todo mundo. Se não ficou, eu acho que eu tenho mais 2 exemplos aqui para a gente finalizar esse entendimento. Então, por que é importante entender esse aumento permitido e o decréscimo permitido?
Em meio aos comentários dos outros slides, eu já citei alguns exemplos, né? Que é, por exemplo, quando a minha margem de lucro, por determinado motivo, ou diminui ou aumenta, eu preciso saber até que ponto, dentro dessa minha margem de lucro, a minha produção vai ser alterada ou não, né? Então, a importância disso é justamente essa, né? Identificar a relação entre a variação da lucratividade e a quantidade a ser produzida, né? E ajuda a explicar questões desse tipo assim, ó. A variação da lucratividade impactará na quantidade a ser produzida. Então, se a minha lucratividade aumenta até determinado ponto, isso vai impactar no quanto eu preciso produzir. Se a minha lucratividade diminui até determinado ponto, isso vai impactar na quantidade que eu preciso produzir. Então são essas questões que esses resultados nos mostram. Para a gente terminar, pessoal, eu queria uma atenção especial para essa parte que eu considero assim, da lista de exercícios que vocês vão fazer, que são as questões, acho que são duas ou três questões, são duas questões com relação aos coeficientes da função objetivo e duas com relação ao coeficiente da restrição, que pedem um pouco mais desse entendimento. Então, vamos ver essa situação aqui. Se uma variável não está presente na solução ótima, então vocês já sabem que quando uma variável não está presente na solução ótima, o valor dela é igual a zero. Isso aí todo mundo já sabe, a gente já conversou sobre isso lá na outra aula, e já reforcei inicialmente. Então, por exemplo, aqui, x5 igual a zero, indica que não deve ser produzido nenhuma quantidade de x5. Quando a gente tem uma situação como essa, em que a variável não está presente na solução ótima, o principal resultado que a gente tem que analisar é o aumento permitido. No caso, o allowable increase. Por quê? Porque é o principal resultado, porque aquela informação do decréscimo permitido não é importante. Como vocês viram anteriormente, o resultado que apareceu para essas variáveis que não estão presentes na solução ótima, ou seja, que não devem ser produzidas, o resultado vai ser infinito. Por quê? Porque à medida que eu diminua a minha lucratividade, isso não vai gerar nenhum impacto no valor da minha variável. Então, se para 0,80 eu já não deve ser produzido nada, à medida que eu diminuo essa lucratividade, não faz o menor sentido que essa variável entre no meu modelo. Se para 0,80, se com essa lucratividade ela não deve ser produzida, com 0,50, 0,60, muito menos. Então, por isso que quando nós temos uma variável que não está presente na solução ótima, o resultado que nós devemos analisar é o aumento permitido. Então, para essa variável aqui, que é x5, que o lucro atual dela, no coeficiente atual, como eu já apresentei para vocês, é de 0,10, o aumento que ela deveria ter para continuar tendo esse valor é de 1,43. Então, esse lucro, a conclusão que nós tiramos, né? O lucro desse produto poderá ser até R$1,53, que esse valor continuará sendo zero. Só que para valores acima de 1,53, essa minha variável deixa de ser zero e passa a ser produzida. Então, qual é a informação importante aqui? Quando nós nos depararmos com uma variável que não está presente na solução ótima, que é o caso desse x5, é importante que a gente analise o principal resultado. Qual é o principal resultado para esse caso? O allowable increase, que é o aumento permitido, que para além daqueles valores, no caso acima de 1,53, será viável a produção desse produto. Essa é a situação 1, em que a variável não está presente na solução ótima, não deve ser produzida.
E a minha situação, essa é a minha situação 2 agora. Qual é essa minha situação 2? Se uma variável está presente na solução ótima. Então, quando a minha variável está presente na solução ótima, ela apresenta um valor superior a zero, isso você já sabe. E o valor aqui, ó, 926,49, que é o caso de x3. Então, quando a variável já está presente na solução ótima, ou seja, já tem um valor para ser produzido, nós devemos analisar os dois resultados, tanto a redução permitida quanto o aumento permitido, porque se encaixa naqueles dois casos, né? Se a minha lucratividade diminuir, como isso impacta na minha quantidade a ser produzida, se minha lucratividade aumentar, como isso impacta na minha quantidade a ser produzida. Então, que essas duas situações fiquem bem claras para vocês. Primeira situação, variável não está presente na solução ótima, o resultado que a gente tem que olhar obrigatoriamente é o allowable increase, que é o aumento permitido. Se a variável está presente na solução ótima, ou seja, apresenta um valor superior a zero, nós devemos analisar os dois resultados, tanto a redução permitida quanto o aumento permitido. Tranquilo, pessoal? Ficou claro esse entendimento para todo mundo? Porque aqui a gente finaliza essa questão do aumento permitido e da redução permitida para os coeficientes da minha função objetiva. Preciso desse retorno de vocês. Então o Reilon já deu um retorno, a Ariana, o Marcos, a Andresa, o Jackson, o Rafael, a Fernanda. Então beleza. Pessoal, eu peço que se surgir qualquer dúvida, vocês podem atrapalhar, podem perguntar no chat ou via áudio que a gente sana qualquer dúvida. Peço inclusive que assim que surgirem as dúvidas, vocês perguntem para que elas não se acumulem, né? Então vamos para a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? Vocês lembram que eu disse lá no início que o relatório de análise de sensibilidade ele é subdividido em dois eixos, né? Um referente aos coeficientes da minha função objetivo, que foi isso que nós trabalhamos agora, e o outro lado, né? O outro aspecto que é referente à minha restrição, mais especificamente a constante da minha restrição. Então é isso que a gente vai trabalhar agora, né? Primeiro, o que é o Current RHS? É o valor da constante da restrição. Então vamos relembrar o que é essa constante da restrição para que fique claro, né? Para que a gente já relembrou o que é a constante da restrição na última aula, exatamente a partir desse exemplo. Então sempre que nós tivemos uma restrição, do lado direito da desigualdade vai existir um valor. E esse valor é a constante da minha restrição. Então, para os problemas que nós estamos trabalhando, essa constante da restrição, as constantes das restrições, são as capacidades que nós temos disponíveis. Então, essa restrição aqui, por exemplo, é uma restrição referente à disponibilidade de mão de obra. Então, a capacidade que eu tenho de mão de obra disponível é de 170 horas e 170 é a constante na minha restrição. Então, essa segunda parte do relatório de análise de sensibilidade, ele refere-se diretamente a esse valor aqui, 170. E onde nós encontramos o Current RHS. Então, exatamente aqui, ó, vai ter o nome dele e os valores para cada uma das restrições. Então vocês lembram que, como eu falei anteriormente, que a capacidade dessa restrição é de 170. Então vai aparecer no software, no relatório de análise de sensibilidade, a capacidade dessa restrição. Então, para essa restrição, para essa capacidade,
vai ser indicado pelo modelo o aumento permitido e a redução permitida, né? A gente lembra que no relatório de resolução a gente já consegue ter uma ideia, principalmente quando existe uma folga, de quando a gente pode fazer a redução, né? Mas a gente já imagina. Então, esse relatório aqui, ele nos dá de maneira objetiva e calculada o valor da redução que pode existir. Então a gente chega nos dois conceitos, né? Aumento permitido e redução permitida. Então quando a gente fala em aumento permitido, é o aumento que é possível. Só que agora é o aumento que pode ser somado à constante da restrição sem alterar o dual price. Então vocês lembram lá o que é o dual price, antes de mais nada, né? É quando a gente alterava em uma unidade a constante da nossa restrição e que isso impactava na nossa função objetiva. Então eu coloquei aqui até a definição para vocês lembrarem, né? O valor que impactaria no aumento ou diminuição do valor da função objetiva, caso a constante da restrição fosse acrescida em uma unidade. E vocês lembram que o dual price ele se relaciona com a nossa slack ou surplus, que é a nossa folga ou excesso. Isso aí eu tenho certeza que vocês lembram da última aula. Então esse aumento permitido é justamente isso. Quanto à minha constante da restrição, ela pode aumentar sem que altere especificamente o meu dual price. O conceito é esse. E onde nós podemos encontrar o aumento permitido na aba referente ao alcance da restrição, right hand side ranges, e no allowable increase, que vai apresentar os valores. Então vamos entender bem direitinho como é que funciona isso, né? Primeiro, para o leite, a minha constante da restrição pode aumentar para qualquer valor, para infinito. Então a gente vai entender um pouco mais porque pode aumentar para qualquer valor. Para o soro, a constante da restrição referente ao soro, que é 460, pode aumentar em até 149,47 kg. Minha terceira restrição referente à gordura pode aumentar em até 176,21 kg. E para minha mão de obra pode aumentar para qualquer valor. Vocês lembram que na última aula eu trouxe alguns problemas em que, por exemplo, a minha capacidade disponível de soro e gordura ela estava sendo utilizada na minha totalidade, né? E lá existia o meu dual price. O quanto eu podia ampliar dessa minha capacidade que impactaria na minha função objetiva. Então esse relatório de análise de sensibilidade, ele vai dizer o limite, né? Até onde eu posso aumentar para que a minha lucratividade continue tendo aquele impacto que é especificado pelo meu dual price. Então vamos entender isso que eu falei agora. Primeiro, né, vamos analisar a nossa primeira restrição, que é referente ao leite. Depois que eu finalizar essa questão do leite, antes de ir para outro exemplo, eu já pergunto se vocês conseguiram ter esse entendimento. Então, analisando a restrição referente ao leite, né? Qual é o meu current RHS? Lembrando que o current RHS é a minha constante da restrição, né? Que está aqui 1.200, que é a capacidade disponível de leite. Beleza. Então, como esse valor do relatório de resolução relaciona-se com o dual price, é preciso que eu visualize qual o valor do meu dual price, né? Então, meu dual price para minha restrição de leite foi 0. Ou seja, o aumento em uma unidade da capacidade que eu tenho disponível de leite vai impactar em R$0 na minha lucratividade. Isso acontece porque eu não estou utilizando a minha restrição na totalidade, né? Existe uma folga de 313 kg. Então é exatamente por isso que o aumento permitido
deu infinito, porque eu posso aumentar esse valor aqui da minha restrição, a minha constante da restrição, para qualquer valor, para 1.200, 1.300, 1.400, 1.500 quilogramas, que o meu dual price continuará sendo zero, porque eu não consigo utilizar toda a minha capacidade de leite disponível. Eu consigo utilizar um pouco mais de 890 da minha capacidade. Então, eu posso aumentar para qualquer valor, que o impacto que isso vai ter na minha lucratividade vai ser de zero. Então, justamente essa conclusão que tem aqui, a constante da restrição referente ao leite pode aumentar para qualquer valor, que não será alterado do dual price, isto é, o aumento da capacidade para qualquer valor não impacta na minha lucratividade. Deixa eu apresentar só o outro exemplo aqui para a gente amarrar isso. Eu pergunto se gerou alguma dúvida. Nossa segunda restrição que vamos analisar é a capacidade disponível de gordura. Então, a capacidade que eu tenho disponível de gordura é de 650 quilogramas, que é a constante na minha restrição. Quanto foi o meu dual price? Meu dual price foi de 3,024. Ou seja, à medida que eu aumento a minha capacidade de gordura em 1 kg, esse 1 kg impactará em 3,024 reais, 3,02 centavos na minha lucratividade. Por que isso acontece, né? Por que existe esse dual price? Porque essa minha restrição, ela está sendo utilizada na sua capacidade máxima. Então, se existisse uma ampliação dessa minha capacidade, muito provavelmente, como o resultado indica, eu teria um aumento da minha lucratividade. E o aumento permitido indica justamente isso, até quanto eu posso aumentar. Então, se a minha capacidade, o meu coeficiente atual é de 650, eu posso aumentar ele em até 176 quilogramas, que o impacto de 1 quilo na minha lucratividade continuará sendo de 3,02 centavos. Então, se eu estou atuando na capacidade máxima do meu processo, eu posso aumentar isso, mas eu posso aumentar até quanto está especificado pelo meu problema, pelo meu limite superior, que é de 176,21 kg. Então a conclusão é justamente essa: a constante da restrição referente à gordura pode aumentar em até 176,21 kg, que não será alterado do dual price, isto é, o impacto na lucratividade será de 3,21 centavos. 3,021 centavos. O que eu queria saber de vocês é se ficou claro esse entendimento, que é complementar ao entendimento que a gente apresentou na última aula, da folga ou excesso e do dual price, né? Esse resultado que é gerado é justamente para especificar os limites, por exemplo, até onde a gente pode ampliar a nossa capacidade para que seja uma ampliação economicamente viável para o meu processo. Então eu queria saber se ficou claro esse entendimento quanto ao limite superior da minha constante da restrição. A Diana já deu retorno, a Jaciara, o Reilon, José Marcos, acho que a Andresa também. Professor. O Jackson. Então beleza, pessoal. Vamos seguir. O Rafael também. Então, o Aluê. Alguém falou? O professor, eu acho que a Vanessa está tentando falar. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Faz hora que eu falo e o treino. Professor, volta lá. Volto? Só pra perguntar uma coisa. Nesse ou no outro? No anterior, agora em que o senhor terminou. Esse aqui?
Quando o senhor fala que eu posso aumentar a gordura e o soro, até nesse limite aí que o senhor está mostrando, Sim. significa que quando eu atingir esse limite, eu também coloco o leite e a mão de obra já no seu limite, é? Vou pegar aqui, esse exemplo aqui, né? O entendimento é exatamente esse. Porque, por exemplo, vocês veem que o leite, ele não está sendo utilizado na sua capacidade total. E a mão de obra também não está sendo utilizada na sua capacidade total. Então, se eu aumentar a minha capacidade de gordura em até 176, eu vou conseguir utilizar a minha capacidade de leite disponível na sua totalidade e a minha mão de obra na sua totalidade. Por que eu não utilizo? Porque a minha capacidade de leite e de mão de obra apresenta folga. Porque justamente o soro e a gordura, eles já atingiram o seu limite. Então eu não tenho mais gordura para continuar produzindo. Então se eu fizer esse aumento aqui de 176, eu consigo utilizar a capacidade que eu tenho ainda disponível de leite e de mão de obra para aumentar a minha produtividade. Eu não sei quem foi que falou, mas é exatamente essa a leitura. Professor, e seria também na produção só daqueles 2 produtos, né? Exatamente. Esses produtos em que foi indicado a produção deles, certo? Lembrando sempre, se os valores que foram gerados foram apenas para X4, X5, por exemplo, queijo mussarela e queijo provolone, esses aumentos aqui vão impactar exclusivamente naqueles produtos. Para que sejam alterados os valores de X1, X2 e X3 que não estão sendo produzidos, é necessário que seja alterado a lucratividade deles. Aí a gente faz a análise daquela primeira parte que a gente trabalhou hoje, que é a constante do coeficiente da nossa restrição. Tranquilo? Tranquilo, obrigado. Nada. Esse entendimento, essa leitura da... Não sei quem foi que falou. Acho que foi a Vanessa, não foi? Foi a Vanessa, professor. Exatamente. Pronto, foi muito bom essa sua leitura, essa sua dúvida que você tirou, porque a gente faz... É importante que a gente comece a fazer essas associações, né? Como o primeiro José Marcos fez da associação, a gente está falando da lucratividade, mas existe o custo e existe a receita que pode influenciar no lucro. E você fez essa associação de uma capacidade, que é a gordura, com outras capacidades, que é a capacidade disponível de leite e a capacidade disponível de mão de obra. Então é importante que a gente comece a fazer e ter esse entendimento. Muito legal, Vanessa, essa visão que você trouxe agora pra gente. Então a gente vai agora para a nossa redução permitida, né? Então o pensamento é justamente o inverso do que a gente apresentou agora. Então é o valor que pode ser reduzido da constante da restrição sem alterar o dual price, né? Sem alterar esse preço sombra. E onde nós encontramos esses valores? Justamente no Allowable Decrease. Então aqui são os exemplos, né? Então para o leite, a constante da restrição referente ao leite pode ser reduzida em até 313,016. A minha constante da restrição referente ao soro pode ser reduzida em até 151,25. A constante da restrição referente à minha gordura pode ser reduzida em até, errei aqui, 175,7762. E a constante da minha restrição referente à minha mão de obra pode ser reduzida em até 52,18. Então vamos entender esse processo de redução e se essa informação é importante para a gente. Primeiro, analisando a restrição referente ao leite, né? Mais uma vez, a capacidade disponível de leite é de 1.200 kg. O dual price é o mesmo exemplo anterior. Ele é zero, então o impacto na função objetivo é zero. E a minha redução permitida da minha constante da restrição está aqui, ó, é de 313,016. Ou seja, eu posso reduzir a capacidade que eu tenho disponível de 1.200 kg em 313, que isso não vai alterar o preço o valor do meu dual price. Ou seja, pessoal, como eu tenho aqui uma folga, essa minha folga é de 313,
eu posso fazer a redução dessa folga para que eu não tenha um recurso ocioso, né? Relembrando sempre, se tratando dessas condições. Se eu tiver um aumento da gordura, que foi o caso que a gente conversou anteriormente com a Vanessa, um aumento da capacidade disponível de gordura, obviamente que eu vou utilizar essa capacidade de leite que está ociosa. Mas diante das situações atuais, a minha redução permitida, ela indica que essa redução de 313,01 ela é viável. O nosso segundo exemplo referente à gordura, né? Então a capacidade que eu tenho disponível de gordura é de 650 kg. Então o aumento em uma unidade vai impactar em 3,024. E qual é a minha redução permissível, né? A minha redução permissível é de até 175,625 kg. Ou seja, eu posso reduzir a minha capacidade disponível de 650 kg em até 175,625 kg, que o impacto de 1 kg, de um aumento de 1 kg da minha capacidade na minha lucratividade continuará sendo de 3,024. Eu trouxe outros exemplos para ficar mais forte esse entendimento, né? Deixa eu ir aqui para eles, porque fica melhor. Situação 1. Se uma restrição ela apresenta folga, ou seja, não se utiliza toda a capacidade da restrição, ela apresenta um dual price igual a zero. Ou seja, se eu não estou utilizando toda a minha capacidade, que é o caso do leite, existe uma folga e o meu dual price é zero. Então, qual é o principal resultado que a gente deve analisar quando temos uma situação como essa? O principal resultado que nós devemos analisar é o Holloway decrease, justamente o decréscimo permitido, que é quanto nós podemos reduzir da nossa capacidade disponível sem que isso impacte no meu processo produtivo. Então a minha capacidade de leite para esse caso pode ser reduzida em até 313,016 kg. Para a minha capacidade de gordura, que é a minha situação 2, se uma restrição não apresenta folga, ou seja, nós estamos utilizando toda a capacidade da restrição, aqui não apresenta nenhuma folga, e nós estamos utilizando toda a capacidade da restrição, meu dual price vai apresentar um valor que vai ser 3,024. Então, para essa situação, dentro do relatório de análise de sensibilidade, qual é a principal informação que nós devemos analisar? É o aumento permitido, que é justamente o Holloway increase, porque ele vai dizer até quando nós podemos aumentar. Então, qual é a conclusão? A capacidade de gordura pode ser ampliada em até 176,200 kg, que o impacto na lucratividade continuará sendo de 3,024. Por quê? Então, pessoal, quando nós tivemos o relatório de análise de sensibilidade referente à constante da minha restrição e aparecerem duas situações. Primeiro, minha restrição apresenta folga, ou seja, não está sendo utilizada toda a capacidade. Se não está sendo utilizada toda a capacidade, eu tenho que olhar diretamente para o meu Holloway decrease, que é o meu decréscimo permitido, ou seja, quanto eu posso diminuir dessa minha capacidade, até que valor eu posso diminuir sem que aquilo comprometa o meu processo produtivo. Na situação 2, é quando a variável ela não apresenta folga, ou seja, está sendo utilizada toda a capacidade da restrição. Então, quando existir esse caso que a variável está sendo utilizada toda a capacidade, nós temos que analisar o Holloway increase, que é o aumento permitido, ou seja, é até quanto aquela capacidade ela pode aumentar para que aquela ampliação seja viável para o meu processo produtivo.
Então, antes de chegar nessa síntese, pessoal, eu queria saber se ficou claro para vocês esse entendimento do Always Decrease e do Always Decrease no que trata da constante da restrição, né? Do aumento permitido e da redução permitida da minha capacidade. Quando a gente tiver uma restrição em que não está sendo utilizada toda a capacidade, nós precisamos olhar o decréscimo que é permitido. Quando nós tivermos uma restrição que está sendo utilizada toda a sua capacidade, nós precisamos olhar quanto pode ser ampliado para desafogar o meu processo produtivo. Queria saber se ficou claro esse entendimento para vocês. Porque esse é o conteúdo da aula de hoje, que a gente vai finalizando. Então o Jackson já deu retorno, a Diana, a Fernanda, a Andresa. Então esse José Marcos, esse entendimento ele precisa ficar claro para todo mundo, né? Porque o Rafael também, nós vamos ter a nossa lista de exercício que é em cima, a Jaciara também, disso aqui que nós estamos conversando. Então, só para a gente finalizar, eu fiz esse esqueminha aqui para que ficasse claro, né? Então, nós temos os dois grupos, né? Que eu falei para vocês lá no início da aula com relação ao relatório de análise de sensibilidade, que são os coeficientes das variáveis de decisão e os coeficientes referentes, o coeficiente da constante da restrição. Então, para os coeficientes das minhas variáveis de decisão, vai existir o aumento permitido e vai existir a minha redução permitida. Quando é interessante que eu olhe o meu aumento permitido, para duas situações, essa informação é importante. Quando a minha variável não faz parte da minha solução ótima, não indica quanto deve ser produzida, e é importante também quando a minha variável faz parte da solução ótima. Então, essa informação aqui, o aumento permitido, ela é importante para as duas situações. Tanto quando o problema indica quanto deve ser produzido, quanto quando o problema indica que não deve ser produzido. E a minha redução permitida, ela só é importante para esse primeiro caso, quando a minha variável de decisão ela já apresenta um valor, ou seja, ela já faz parte da minha solução ótima. E por último, o outro lado da nossa restrição, lembrando que isso daqui é só uma síntese para a gente visualizar. Quando se trata do lado direito da minha restrição, né, nós vamos também ter o aumento permitido e a redução permitida. Quando é que eu olho o meu aumento permitido? Se a minha restrição ela não apresenta folga, ou seja, está sendo utilizada na sua capacidade total e seu dual price é diferente de zero, a gente precisa olhar o aumento permitido. Quando a minha variável apresenta uma folga, ou seja, a minha restrição não está sendo utilizada na sua capacidade total, a gente analisa a nossa redução permitida. Então, esse esqueminha aqui, pessoal, é só para sintetizar do que é importante a gente olhar diante das situações que podem aparecer, caso vocês não tenham captado o entendimento do que é cada etapa dessa, né? Do aumento permitido dos coeficientes da variável de decisão, redução permitida dos coeficientes da variável de decisão e o aumento permitido e redução permitida dos constantes da minha restrição. Então, assim, pessoal, a gente encerra o conteúdo teórico da nossa aula de hoje. Eu vou fechar a apresentação, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Para que eu possa abrir um outro documento para a gente poder conversar. Se estiver tudo tranquilo, já abro.